Como é que você descobriu o seu chamado pastoral e como que você começou a pastorear jovens e adolescentes? Foi uma necessidade da igreja que te desafiou para esse ministério ou foi uma paixão e chamado por essa geração? Olha, eu vim de Santos, eu sou de Santos, ah, ali no litoral paulista, e nasci num lar cristão. Meus pais sempre me levavam à igreja, tive uma infância na igreja, juventude na igreja, adolescência na igreja, e sempre servi a partir ali da minha adolescência no Ministério de Louvor da igreja. Quando eu era adolescente, perto da oitava série, agora é nono ano, né? É. Perto da oitava série, meu pai, eu estava de férias com a família da minha mãe, Uhum. que é de Florianópolis, perto de Florianópolis, o governador Celso Ramos, e a família do meu pai é toda de Recife. Eu estava de férias em governador Celso Ramos, meu pai falou assim, não quer passar lá, agora matar a saudade da avó lá em Recife. Aí eu fui para Recife, ia passar 2 semanas em Recife. E aí em Recife, quando eu estava nessa idade aí, o meu pai, eu estava na casa da minha avó, e eles me enviaram para ficar uma semana no acampamento Palavra da Vida, lá de Recife, eu digo, mas fiquei em Paudalho, acho que Uhum. é o município. E pra você vê como eu era um neto querido, né? Porque eu ficava longe da minha avó, fui pra ficar 2 semanas com ela, uma semana ela mandou pro acampamento. Mas eu fui pro acampamento Palavra da Uhum. Vida, e naquele acampamento, Deus falou bastante comigo, bastante comigo. E depois de um. Nem lembro se foi depois do culto da fogueira ou não. Geralmente as coisas acontecem sobrenaturalmente no Uhum. culto da fogueira, né? Mas eu acho que Deus estava tocando comigo em todos os pontos, Uhum. com meu pai de quarto, com o conselheiro ali, o ajudante conselheiro. Uhum. E aí uma noite, depois da mensagem mesmo, eu voltei pro quarto e eu voltei bastante quebrantado mesmo. E quando eu voltei daquele acampamento, eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu quero voltar pra lá. Uhum. Porque lá tinha um instituto bíblico, né? Eu quero estudar lá. Eu quero estudar a palavra lá. Aí minha mãe ficou contente e falou: filho, a mãe estava orando para que você tivesse uma experiência com Deus nesse acampamento. E falasse com você, né, de alguma forma. Se você sentiu isso, que Deus possa confirmar, né? Uhum. Então isso foi na oitava série, ainda tinha um ensino médio para fazer. E, e aí depois, quando chegou perto do ensino médio, eu realmente fui para o seminário logo depois do terceiro ano, fiz pelo menos um ano de seminário. E aí eu já vim aqui para São Paulo mesmo, Uhum. Palavra da Vida em São Paulo, em Atibaia. Aí nesse primeiro ano eu falei assim, não, eu sei que eu quero ministério. Eu sei que eu quero ministério, mas o meu pai me aconselhou a fazer uma faculdade antes. Uhum. Então eu não sabia mais que faculdade fazer. Antes de ir para o seminário, eu até gostava de educação física, arquitetura, gostava de várias coisas. Mas aí fui pro seminário e falei, nossa, agora eu sei que eu quero ir pro seminário, eu quero ser pastor. Uhum. Mas meu pai falou, não, você tem que fazer um curso na faculdade. E aí ele falou, eu quero que você estude antes de você voltar. Depois ele até voltou atrás e falou assim, não, se você quiser continuar o seminário inteiro, pode continuar direto, o pai Uhum. abençoa. Mas eu falei assim, mas o que você me aconselha? Ele falou, não, aconselho você a fazer uma faculdade. Então eu falei, então deixa eu pensar em que faculdade seria útil para o reino depois. Mas eu só Uhum. sabia que queria ser pastor aí, nesse ponto. Então Uhum. assim, eu sabia que eu queria ministério. Deus falou comigo quando eu tinha meus perto de 14 anos, Uhum. a primeira vez. E depois fui pro seminário, fiz um ano de seminário, falei, não, eu quero voltar. Meu pai me aconselhou a fazer uma faculdade, mesmo me abençoando a continuar direto, eu falei, pai, eu prefiro te obedecer, né? Uhum. Eu agradeço a ele Uhum. por isso sempre, porque a minha formação na área de produção multimídia, né, design Uhum. gráfico, edição de vídeo, me ajudou demais. Uhum. Porque quando eu voltei para o seminário, aí eu voltei casado, Uhum. para concluir o seminário. Voltei casado, tinha bolsa por causa da faculdade que eu tinha, que eu Uhum. fiz, eu conseguia desempenhar algumas coisas para o próprio seminário. Fiz frilas para ajudar no sustento, então Uhum. assim Deus me ajudou muito a, na questão da obediência do meu pai. A princípio fui para o seminário, sempre atuei no ministério de louvor da igreja. Uhum. Fui para o seminário,
com a intenção de voltar para ser o pastor do Ministério de Louvor da igreja lá. Uhum. Então, assim, não foi para jovens e para adolescentes. A Uhum. princípio, quando eu fui para o seminário, nunca foi essa questão da juventude. Uhum. E acabou que, quando eu fui terminando o seminário, as possibilidades se abriram em outras igrejas, na área de música, adolescentes e jovens, né? Então, assim, ainda teve a área da música, mas sempre aí acompanhada ainda de jovens e adolescentes, Uhum. né, que as igrejas precisavam de. Então, assim, não sei se eu respondi a pergunta, foi Respondeu. uma parte muito abrangente. Eu falei da história. Assim. Muito bom. Pessoal, você coloca no YouTube o podcast. Coloca. Depois o pessoal põe em 2, assim. É bom porque eu sempre pergunto dessas histórias porque as pessoas às vezes acham que você precisa ouvir uma voz sobrenatural, algo vindo do alto, e Deus vai mostrando dia a dia e vai conduzindo de tal maneira que você vai despertando esse chamado dentro da sua vida, dos seus afazeres, no meio da comunidade. É o coração que vai se aquecendo, é a paixão por vidas, né? Então é muito interessante a gente sempre começar ouvindo a respeito do chamado das pessoas. Até porque a palavra fala, a gente sente, né? Um chamado do Senhor. Mas quando o Senhor fala lá através do apóstolo Paulo, ele fala assim, quem deseja o episcopado, né, excelente obra, Sim. almeja. Sim. Né? Tem a questão do desejo também. Uhum. Eu Sim. quero ser pastor, eu quero ser alguém que trabalha na obra. Né? E Deus chamou um para os pastores, outros para evangelistas. Isso é fato. Né? E você comentou algo sobre obediência também, né? A questão do teu pai instruir você a fazer uma faculdade. Na realidade de muitos pastores está o fato de que eles precisam também trabalhar e exercer o ministério. Sim. Né? Fazer tendas, vamos dizer assim. Tendas, então, como fala. Fica a dica aí para quem tem chamado pastoral. Eu falo assim, exemplo, eu falo né? pro pessoal, eu agradeço a Deus pelo recurso a mais que isso provê, né? As pessoas me perguntam, porque como eu faço algumas coisas nessa área e modéstia à parte ficam bem feitas, elas perguntam, nossa, mas você gosta mais do quê? Né? De pastorear ou de atuar nessa área de produção de vídeo e tudo mais? Eu falo assim, eu sou pastor, faço os meus freelas por necessidade, né? Por, sabe, para garantir algumas coisas a mais para os filhos, né? Troco muito serviço, né? Então, assim, meus filhos podem jogar tênis, eu troco por vídeo, foto, por cuidar das redes sociais do lugar. E assim vai em várias outras coisas. Né? Então, tudo aquilo que não me atrapalha na igreja, né, que eu faço nos meus horários livres e que dá para conciliar, né, todos esses lugares eu falo assim, olha, eu posso te ajudar com isso e você me ajuda com as aulas, né, me ajuda com algumas coisas. Mas só não posso garantir que eu tenho um tempo semanal para você. Eu vou por demanda, você me pede o que você precisa e eu coloco na minha agenda e falo assim, te entrego tanto, tal dia. Né? Então isso ajuda demais. E essa questão da obediência eu falo muito para eles. Né? Eu não tinha maturidade para saber o que aconteceria, né? Mas o meu pai, por enxergar, ele falou assim, filho, eu sei que o Senhor vai te sustentar. Eu só quero te dar mais uma ferramenta para caso aconteça alguma coisa, você tenha outro recurso. Então, assim, eu hoje estou com quase 13 anos de casado, né? E há 13 anos fui para o ministério. Eu trabalhei 1 ano antes de voltar para o seminário casado, na área mesmo. E assim, eu só colho bons frutos dessa decisão de obedecer. Então eu falo assim, cara, escuta bastante teus pais, né? São homens tementes a Deus, né? Escuta teus pais. Os seus pais, eles têm o dom de dizer não para o que você não consegue. E dizer sim para o que você também não consegue. Né? E pode te abençoar muito. Legal.